Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão para o Brasil e as regiões brasileiras. Então você aí, oráculo vivo que me acompanha, vamos pedir aos céus que nos tragam boas notícias. Antes de iniciar, gostaria de dizer a você que quer iniciar um desenvolvimento mediúnico através de uma mancia ancestral muito poderosa, a Cafeomancia. No próximo dia 2 de agosto, teremos um curso, um dia inteiro, para que você inicie essa imersão. Pessoas que aprendem a técnica da Cafeomancia, com 6 meses depois já estão aplicando ela com muita sabedoria. Então chegou o momento do ano de se dar uma oportunidade de desenvolvimento mediúnico. Surpreenda-se assim como eu me surpreendo a cada dia com o poder deste oráculo e da cigana que o rege, viu? Querendo garantir a sua vaga, entre em contato com o número de telefone que passa no vídeo. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha, optcha, optcha. Oráculo. Previsão Brasil, oráculo. Optcha. E as regiões brasileiras. A carta da mulher. Energia feminina. A princípio, a carta que indica o Brasil saiu na casa 3, que é uma casa boa, é uma casa mais voltado a questões internas brasileiras, e ao lado, na casa do Brasil, inclusive, que é na casa 4, que tem a representatividade da carta 4, cartas e casas dentro de uma mesa real são arquétipos completamente diferentes, tá? Isso nos traz pistas do que está para acontecer. Saiu a carta 9, que fala de tranquilidade, de sabedoria, principalmente fala dos anciões, por exemplo, essa carta, assim como a 30 tem esse arquétipo, por algumas questões bem específicas. A sabedoria de uma vida, da pessoa sábia, sabe? Aquela que, independente da idade, tem uma consciência, uma estrutura e age com sabedoria. Então, isso já indica momentos de tranquilidade, momentos de harmonia, momentos realmente de integração, momentos de crescimento. Então, é muito positivo, certo? É muito positivo. Dentro de um contexto geral, eu acredito que pelo menos algum tempo, ou um mês, no máximo 3 meses, onde as coisas se mantenham tanto quanto tranquilas, sem grandes transformações, sem nada realmente substancial acontecendo. Então, aconteça o que acontecer, a gente se sai bem. Eu vejo um acontecimento pegando uma figura religiosa, eu acredito que um padre conhecido do público brasileiro, não necessariamente que seja uma coisa ruim, mas pode ser uma vitória na justiça, pode ser alguma homenagem, tá? Então, brasileiro ligado à religião católica pode ser homenageado, pode ser que aconteça alguma questão nesse sentido. Economia, tá? Economicamente, a gente não terá
grandes revoluções ou crescimento em um período próximo. Vamos considerar um período de até 3 meses. Na realidade, o jogo me chama a atenção para a economia de forma negativa. Então, algum tipo de oscilação econômica, algum tipo de situação poderá ocorrer sim, trazendo uma certa dificuldade, trazendo uma certa realmente questão que a gente precise, né, dar atenção. Gente, algum tipo de questão econômica envolvendo comércio exterior, Brasil e Estados Unidos, acontecendo de forma bem negativa, tá? Isso pode ser algum tipo de quebra diplomática, quebra de acordo ou alguma situação, mas envolvendo também a comercialização entre os dois países. Bom, a carta que indica a região centro-oeste e a capital, Brasília, ela está colocada de frente a essa questão econômica. Podemos também entender algum tipo de PL, algum tipo de projeto, algum tipo de situação que passe na Câmara ou no Senado, que de uma certa forma não seja olhado, não seja visto de forma benéfica pelo povo brasileiro. Estão tentando passar alguma coisa, gente, olha. O Nordeste é colocado como uma região que pode passar por grandes turbulências, inclusive questões envolvendo crimes hediondos, violência extrema, tumulto, confusão, envolvendo grupos de pessoas distintas, que pode ser futebol, pode ser até alguma coisa virtual, tá, gente? Mas é como se fosse acontecer alguma coisa no Nordeste em termos de violência, que fosse chamar a atenção do mundo inteiro. Na região sul, eu vejo um grave acidente. Um grave acidente pegando uma aeronave, região sul do Brasil, um grave acidente com uma aeronave. Não me mostra se é de pequeno ou grande porte, podendo sim ser um acidente gravíssimo. Região Centro-Oeste, escândalos envolvendo trabalho análogo à escravidão. Região Centro-Oeste, pessoas sendo libertadas de cativeiro. Nós veremos também alguma fuga em presídio. Veremos alguma fuga em presídio. Uma viuvez chamando a atenção de todo o Brasil. Uma viuvez, ou seja, uma viuvez de uma pessoa influente chamando a atenção de todo o Brasil. Oráculo. Previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Otcha! Estou com muita vontade de voltar a escrever e fazer o segundo volume da saga Oráculo Vivo Amícia, sabe? Isso foi despertado em mim desde que eu chamei você de Oráculo Vivo. Olha que coisa incrível. Vou começar a escrever o segundo volume da saga.
nós veremos alianças políticas que serão... Vamos lá, pessoal. Politicamente falando, a maioria dos políticos no Brasil já estão em um momento de campanha, né? Nós sabemos que, por exemplo, a anistia será uma moeda de troca na política brasileira, inclusive para a direita e candidatos da direita que veem Bolsonaro como um adversário, estão torcendo para que ele seja preso e será preso, né? O segundo semestre vai culminar na prisão do mesmo. E nós veremos um movimento muito maior em termos políticos que vai já formar o quadro, né, de candidatos para 2026. Eu queria que você não se deixasse enganar nessa questão política partidária, principalmente eleitoral, tá? Nenhuma das promessas será cumprida nesse sentido. Agora, eu vejo uma aliança também da esquerda. Talvez nós tenhamos algumas expressões partindo até do atual presidente da República em relação a uniões e a parcerias para levar alguns nomes à eleição em 2026. Não necessariamente para presidente, mas pessoas que possam se candidatar a governadores e a prefeitos, tá? Ou talvez até a escolha de um vice para o próprio Lula, caso ele venha se reeleger. Mas nós veremos também no Brasil um nome na política, uma pessoa completamente nova, que pode ter um espaço muito grande em 2026 na política brasileira. Eu vejo um nome novo, uma pessoa que nunca se candidatou nem a prefeito de grandes cidades, nem a governador de grandes cidades. Eu vejo também a ascensão de um jovem alagoano, um jovem nordestino, um homem significativamente jovem na política, tá? Região Centro-Oeste é colocada, e a capital, como as regiões de mais sensibilidade. Podemos considerar prisões políticas, ações da Polícia Federal mais atuante nessas áreas, questões que envolvam chuvas e desastres naturais de grande proporção. Além disso, um clima político bem difícil, porque se a capital está sendo mostrada, obviamente que a capital política do Brasil, obviamente isso poderá ocorrer. Eu vejo um atentado a uma personalidade política no Brasil. O atentado a uma personalidade política no Brasil. Veremos também um luto. Um luto de uma pessoa relacionada ao Nordeste, tá? Vamos lá, um grande artista nordestino. Mas tem uma significância que é como se essa pessoa estivesse em outro local. Então, digamos que a nacionalidade dessa pessoa, né, esteja ligada ao Nordeste, ok? Um luto de um grande artista nordestino. Um acidente grave com uma embarcação, pegando também o Nordeste. Nordeste também sendo considerada uma região de risco para esse momento. Todo cuidado é pouco. Gente, olha, eu esperei esse vídeo para falar a respeito, para que se houvesse entendimento do que está acontecendo. Durante o início desse conflito, quando Israel atacou o Irã, nós tomamos conhecimento de muitos brasileiros que estavam no local. Alguns políticos que foram convidados pelo governo de Israel, enfim, integrantes do governo para uma feira, né, de tecnologia, e mais 2 jovens que foram convidados para participar da marcha LGBT ou alguma coisa relacionada a LGBT, em termos de luta pelos direitos, né, esse tipo de coisa. Não só brasileiros estavam em Israel. Pessoas também foram convidados de outras nacionalidades no mundo todo. Tudo isso já era de conhecimento do governo de Israel. Afinal, não foi um ataque surpresa, foi um ataque calculado e planejado. Aí eu fico me perguntando, né? Esses políticos brasileiros, eles ignoraram
o aviso do Itamaraty para não ir a Israel. Bom, eles tiveram que sair de Tel Aviv, foram para a Cisjordânia, para de lá, tudo isso gera gasto, gera dinheiro, para de lá voltarem para o Brasil. O que faz uma pessoa ignorar um político atuante, né, prefeito, vice-prefeito de algumas cidades, vice-governador e outros membros políticos, faz o ignorarem um alerta do Itamaraty. Conclusão, né, essas pessoas com cargos públicos, elas deveriam ter responsabilidade sobre as suas atitudes. E que quando houvesse uma coisa dessas, elas deveriam ser responsáveis por todos os gastos, sem ter nenhum privilégio do cargo, que não é isso que acontece. Então, é por se considerarem pessoas privilegiadas e serem, porque tem cargos políticos, essas pessoas fazem o que elas querem da vida. A questão o Estado de Israel sabia que ia atacar o Irã naquele momento, então sabia que essas pessoas poderiam ficar presas lá. Entende? Teve o casal de jovens brasileiros, 2 pessoas, né? Casal enquanto pessoas, que estavam com tudo pago para Tel Aviv. Foram com tudo pago, tudo custeado por Israel. Da mesma forma que várias pessoas de outras nacionalidades. Percebem que na geopolítica há muita armação? No momento desses, estrangeiros podem ser usados como escudo. Inocente é aquele que acha que na geopolítica tudo é natural. Eu vejo um atentado político no Brasil, tá? Um integrante da polícia brasileira, independente de ser deputado, prefeito, governador, enfim, independente de que cargo ocupe, será morto. Eu vejo um atentado, morte de um político no Brasil. A região centro-oeste está muito complicada. A região norte do Brasil, infelizmente, expressão de violência também muito ativa, mas escândalos também na região norte, tá? Com desvio financeiro, escândalos de corrupção. Então, há uma tendência, como falamos de Brasília, então a gente vai pensar, podem ter políticos envolvidos em esquemas do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, tá, pessoal? Questão política muito complicada no Brasil, tensão interna, não externa, tá? Problemas internos. Pessoal, prestem bastante atenção. Quando eu falo que a anistia vai ser usada como moeda de troca, isso já é uma realidade. Inclusive, numa live feita nesse canal, o professor Ailton de Godoy também abordou, né, esse termo, abordou através do conhecimento que ele tem em ciências políticas, tá? A questão digamos que o presidente eleito em 2026 seja um presidente de direita e que ele queira cumprir, né, através de um indulto, através de alguma brecha, né, a anistia. Ele só pode dar anistia a uma pessoa. Você que está sendo enganado todos os dias, que está sendo usado, você que é de direita, eleitor do Bolsonaro, que está sendo usado numa grande campanha política, você que já foi chamado de maluco, você que ajudou com que aquele homem tivesse uma fortuna dando o seu rico dinheirinho, que muitas vezes ressalta para você. Você está sendo enganado. Estão fazendo você pensar que aquelas pessoas que foram presas no 8 de janeiro não cometeram crime, que isso é errado. Elas cometeram crimes sim. Elas não cometeram crimes hediondos, mas elas cometeram crimes. Estão fazendo você porque foram enganadas. A maioria que está preso lá não tem a ideia dos crimes que cometeram. Inclusive, os advogados que estão representando essas pessoas são os verdadeiros imbecis, que eles não fazem essas pessoas entenderem o porquê que elas estão sendo condenadas e presas, né? O porquê, o que foi que elas cometeram. Então, todos estão achando que só foram apenas manifestar e não é assim. Tá? Crime organizado, tinha barraca, água, comida, todo um aparato montado. Você está sendo enganado porque estão prometendo a você anistia a todas aquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas serão as esquecidas. Depois das eleições de 2026, ninguém
falará mais nada sobre os terroristas do 8 de janeiro. Ninguém vai prometer mais anistia. Ninguém. Porque o que eles querem é as eleições em 2026. Então, quando você está aí brigando, né, por pessoas que você nem conhece e acreditando na palavra de outros que já deram prova suficiente que estão fazendo você de otário, como o próprio presidente da República citou que tem os malucos que o acompanhavam, que viviam pedindo intervenção militar, mas que isso jamais iria acontecer, você está sendo feito de otário, de otário. Oráculo, previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Então pense bem, tá? Se tiver algum tipo de anistia, com certeza não será para as pessoas comuns. Não será para o seu parente que está preso. Não será, não será. Olha, nós vamos ver prisões e a prisão de uma mulher está chegando, tá? Muitas deportações de brasileiros. Gente, é muita deportação. Vai ter muito brasileiro sendo deportado dos Estados Unidos da América, por exemplo. Gente, é muita coisa. Nossa, eu estou de boca aberta. Nós vamos ver aviões e aviões chegarem com deportados dos Estados Unidos da América. Olha, uma situação bem difícil para uma pessoa do sexo feminino. A gente vai ver prisão de mulheres, independente de serem crimes políticos ou não, tá? Prisões de mulheres, assassinatos cometidos por mulheres, infelizmente violência acometendo as mulheres, tá? A situação tá bem difícil nesse contexto, bem difícil mesmo. A região norte, eu vejo um grave acidente na região norte, gente, gravíssimo, gravíssimo, tá? É um acidente. Alguma coisa relacionada a ataque de animal ou a maus tratos a animais, tá, pessoal? Alguma coisa nesse contexto eu sinto muito, eu sinto muito. Olha, nós estamos prestes a entrar num momento de muita tensão. Como eu disse no começo do vídeo, qualquer situação mais acalorada que aconteça, o Brasil vai se sair muito bem. A gente vai conseguir crescer, se levantar. Todas essas tensões, elas são passageiras e nós vamos continuar engrenando no crescimento, nós vamos continuar enquanto nação unida, né, como devemos ser. Então, de uma certa forma, eu vejo tensões mais pegando algumas áreas específicas, tá? Então, temos questão de corrupção muito ativa, temos crimes realmente, e eu vejo mais uma personalidade que perde o seu cargo, tá? Aqui pode ser alguma renúncia ou alguma troca em ministérios ou pastas do governo. Então, a gente vai ver uma crise também muito severa nesse contexto, tá? E o jogo fala muito de questões diplomáticas envolvendo o Brasil e Estados Unidos. Gente, isso se não for maus tratos a algum brasileiro nesse processo de deportação, tá? Eu me lembro bem, não tem muito tempo, que eu falei sobre um brasileiro morrendo, tendo a sua vida ceifada em solo estrangeiro. Isso também pode ser uma questão de relevância, tá? Oráculo. Previsão Brasil, oráculo. Otcha! Muito problemas com águas, chuvas e ventos, tá, pessoal? A gente vai ver algumas cidades realmente ilhadas. Eu sinto muito. Nós vamos voltar a ver aquele tipo de anúncios sobre crimes cometidos por quadrilha, de roubo de carga ou de roubo em estradas, tá? A gente vai ouvir muita coisa a respeito. Eu vejo um grave acidente envolvendo caminhões, alguma coisa nesse sentido.
tá? Olha, nós vamos ver o afastamento de uma pessoa na política brasileira, pegando um cargo elevado, para um tratamento de saúde, ou um anúncio. Por exemplo, né, um prefeito, um governador de uma cidade, anunciando que está no tratamento contra o câncer, por exemplo, tá? Isso em qualquer escala. Isso também pode ser no meio empresarial, mas com pessoas de cargos elevadíssimos. Olha, a região centro-oeste realmente muito pesada. E a norte, hein? Nós veremos também, gente, muitos incidentes ocasionados por causa de questões climáticas, tá? De ordem natural. Em vários estados brasileiros, em várias localidades. A gente está vivendo um período energético realmente muito crítico, muito difícil, bem complicado. E tem certas coisas que é difícil, né, da gente lidar, da gente compreender e principalmente da gente ajustar, né? É claro que a gente tem como se prevenir, se precaver de algumas tendências, obviamente. Em uma situação de risco, proteja a sua vida. Nada é mais valioso do que a sua vida. Eu vejo um escândalo envolvendo a Força de Segurança Pública. Então, tanto pode ser militares como policiais, de uma forma geral, no arquétipo geral. E temos também algo que me traz até um amparo dentro dessa questão, astrologicamente falando. Marte, ele é considerado o rei da guerra. É considerado o patrono, ou seja, ele que rege os policiais, os militares, dentro desse contexto. Marte em Virgem. Virgem é o signo da minúcia. Virgem é o signo daquilo que é arquitetado. A gente pode sim, tá? Se surpreender com mais um daqueles escândalos de planos que foram arquitetados contra alguma entidade pública no Brasil ou personalidade política, tá? Além disso, nós poderemos ver muitos crimes, quadrilhas, tá? Envolvendo pessoas da segurança, da Força de Segurança Nacional, tá? Independente de serem militares, civis, mas envolvendo as forças num aspecto geral. Então a gente pode ver muita coisa, muito escândalo, facilitação, compra e venda de armas, associação criminosa. Então a gente pode ver e verá muitos escândalos envolvendo militares. Num contexto global, esse Marte em Virgem pode trazer ataques surpresas e muito bem arquitetados, viu? Minuciosamente arquitetados. Olha, eu vejo uma pessoa tendo um ataque súbito do coração no Brasil, uma pessoa influente, conhecida, importante. Um ataque súbito do coração, consequentemente perdendo a vida.
Região sudeste do nosso Brasil, muito envolvida com questões de corrupção, violência extrema, pessoal. Pelo amor de Deus, pessoas da região sudeste, a maré não está para peixe, violência extrema. Mulheres, crianças, todos em risco, todos. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Opá! Desculpa. Previsão Brasil, oráculo. Brasil e o mundo. Soluções. Olha, gente, o jogo vem me mostrando, na realidade, eu vou ser bem franca com vocês. A nível pessoal, eu estou muito otimista com o trânsito de Júpiter em Câncer. Eu acredito que muitos de nós será beneficiado por esse trânsito, como acredito também do Brasil, que já foi mostrado desde o primeiro oráculo, inclusive. Essa carta foi uma das cartas que saiu também no início do jogo e mostrando, né, os próximos acontecimentos, o quanto a gente pode se sair bem de muitas crises, né, se recuperar rápido, se levantar rapidamente. E aqui fala de soluções que chegam a longo prazo, sim, ou seja, atitudes que são tomadas agora que trazem soluções a médio e longo prazo, tá? Algum tipo de espionagem de dados ou crime cibernético sendo impedido, tá? Ah, meu Deus. Olha, eu vejo um escândalo, na realidade, de fake news até, uma perseguição contra a primeira-dama, atual esposa, senhora Rosângela, do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vejo alguma questão bem complicada, onde ela vai ficar em todas as mídias, principalmente nas mídias sociais, tá? Cuidado que também tem muitas questões mentirosas, fake news. Mas eu vejo ela numa tensão. Ela realmente numa tensão, tá? Então, algum acontecimento pegando a primeira-dama do Brasil. Tomara que não seja nada em relação à saúde do Lula, tá? Mas eu vejo ela nos holofotes novamente. Eu vejo uma perseguição contra ela virtual. Há um tempo atrás eu falei de luto na família do presidente, né? Não para ele, mas ele perdeu alguém da família dele. Pode ser alguma coisa do gênero, pode até estar relacionado à esposa, né? Algum luto que ela venha passar. Também é uma possibilidade, ok? Ah, mas eu vejo muita coisa sendo falada sobre ela nas mídias, hein? Ai, meu Deus. O assassinato de uma criança tomando um rumo muito grande, midiático, tá? Infelizmente. E eu acredito que seja no sudeste ou centro-oeste do nosso Brasil. A questão é, a gente vê que os oráculos apresentam algumas crises que vão ocorrer, muitos escândalos, mas a gente conseguindo se recuperar rapidamente, a gente conseguindo, né, ter uma atuação diferente, individualmente, coletivamente. Então tem muita coisa para acontecer, só que o jogo marcou algumas situações bem complicadas. Então vamos nos preparar, gente. Questões com chuvas, frio, vento, marés, né, questões de ordem climática e natural estão muito fortes. A gente está tendo ativações importantes com Saturno em Áries, junto a Netuno, fazendo aspectos, inclusive, né, com o próprio Júpiter no começo de Câncer. Então, a gente tem que ter
né? Muita atenção. Alguns incêndios poderão ocorrer ainda de grande proporção até o dia 27 de junho de 2025. No Brasil, eu vejo pelo menos mais 2 incêndios de grande proporção, tá? 2 incêndios de grande proporção. Bom, eu me despeço de você por aqui, quero agradecer o carinho, quero que você saiba que você é muito importante para mim, que Deus abençoe a sua vida, gratidão eterna, viu? Olha, por favor, se você puder, hype o vídeo, curta, compartilhe. Eu sei que tem 1000 pessoas nesse canal que compartilham os vídeos. Eu sou muito grata a você, se você é uma delas. Você que ainda não compartilha, envie esses vídeos para quem você acredita que gostem desse assunto. A sua presença nesse canal, a sua audiência é muito importante para mim. Que Deus te abençoe profundamente. Gratidão. Gratidão eterna, viu? Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes.